Então, assim, gente, hoje a gente vai usar dois materiais que a gente ainda não usou. Um deles é esse rolinho com textura de listras, mas ele não é obrigatório, tá? É super opcional usar ou não. Mas eu gosto muito dele para fazer detalhes do tipo que a gente vai fazer hoje, tá? Quem não tiver esse, pode fazer sem esse efeito de textura. Ou se tiver alguma textura de tricô, também funciona super bem. A gente vai usar ele para fazer a touca do nosso boneco de neve. E esse ejetor que eu tenho, que ele é de folhinha de Natal, ele é bem legal, assim, é um kit com 3 que eu tenho, eu acho que é da marca PME. E eu vou mostrar para vocês também como fazer para quem não tiver, tá? Mas se vocês fazem bastante catálogo de Natal, eu aconselho ter ou um molde ou uma forminha, assim, um cortador nesse formato, que é daquela folha tradicional do Natal, né? E a gente acaba usando muito. E esse, por ter 3 tamanhos, esse aqui é o menor. A gente consegue usar em docinho também, então é bem legal de ter para fazer esse tipo de detalhe. Quem não tiver essa folhinha, vai poder usar um cortador normal de pétala ou de folha, tá? E daí eu vou mostrar para vocês como recortar ele de maneira que vocês vão conseguir imitar essa folhinha de Natal aqui. Mas para quem faz assim para catálogo, talvez não seja a melhor opção, né, fazer a folhinha recortada, porque ela dá um pouco mais de trabalho, né, do que simplesmente usar um cortador que já vem pronto. Aí é só repensar esse detalhe que a gente vai fazer. É só um detalhe, tá? Não é a decoração principal, então é bem tranquilo se não der pra usar. E a única coisa diferente que a gente vai usar, além disso, é um pincel para passar um blush no nosso boneco de neve, que eu acho que isso faz toda a diferença no boneco de neve. Eu acho que fica muito fofo e muito delicado. Então, eu vou pegar aqui a minha massa. Eu vou usar uma bolinha relativamente grande de massa branca, né? E eu vou sovar ela um pouquinho pra gente poder começar a modelagem. A gente sempre começa sovando, tá? Porque a massa, quando ela tá parada, ela não tá tão maleável. Então, se a gente tira ela do pacote e já começa a usar para modelar, sem sovar, ela vai ficar com marquinhas de... Quando a gente enrola assim, faz uma bolinha, ela vai ficar cheia de marquinhas. Então, é bom sempre começar dessa forma, tá? Então, aqui já sovei bastante. E agora eu vou fazer uma bolinha. E como ela é grande e essa massa é mais firme, eu gosto de apertar assim contra a minha base de corte ou tabuleiro que eu estiver usando, ou na mesa direto. Apertar e enrolar ao mesmo tempo. E dessa forma a gente consegue compactar ela bem direitinho, para não ter nenhuma marquinha. Então, ela fica assim, ó, dá pra ver que não tem praticamente nada de marca. E agora eu só vou fazer um leve ovalado nela, assim, quase imperceptível, tá? Só pra ela não ficar uma bola bem redondinha. Se eu não estivesse fazendo aqui na live, estivesse fazendo pro ateliê, pra minha produção, eu estaria com um isopor aqui de bolo para espetar um palitinho e já fazer ali direto espetadinho, tá? E esse palito ia ser o que eu ia usar de estrutura depois para colocar no cupcake, no bolo, etc. Mas aqui, para mostrar para vocês, é mais fácil com a câmera nesse ângulo aqui. Então, eu vou fazer como, assim, deitadinho, né? Com o rostinho para cá. E
Eu não vou usar para nenhum produto de Natal, então é mais para mostrar para vocês. Então essa é a base da nossa cabecinha, tá? O que eu gosto de fazer, às vezes, tô vendo aqui que alguém perguntou qual palito que eu uso. Eu gosto de usar de bambu, desses de pirulito. Para pirulito eu gosto de usar. E eu gosto de usar de bambu porque é um plástico a menos, né? Que a gente tá colocando no meio ambiente. Então, sempre que eu tenho essa opção, eu uso de bambu. Ou se é bolo, daí tem que ser um palito de churrasco e não de pirulito, porque o de churrasco é mais comprido, né? E quando a gente vai usar num bolo, a gente precisa de todo o comprimento até para que o palito, quando a gente espete no bolo, ele chegue lá no tabuleiro. Ele não fique ali no meio da massa, suspenso, né? A gente quer esse apoio para nossa modelagem, principalmente nessa massa que eu uso, ela é bem pesada. E a pasta americana também é, mas ela é um pouquinho mais pesada que a pasta americana. Então, a gente não pode simplesmente apoiar uma decoração direto no bolo, porque quem usa pão de ló, por exemplo, como eu, vai afundar a decoração ali, né? Vai ficar uma marquinha assim, afundada. Então, a gente precisa dar essa altura do palito de churrasco quando a gente faz modelagens para bolo, tá? Quando é para cupcake, eu uso de pirulito mesmo. E mesmo assim, eu ainda tenho que cortar, porque ele é mais comprido, assim, do que a base do cupcake. Evito de usar palito de dente, tá? Principalmente quando é decoração em cupcake, porque eu sempre tenho medo de uma criança, né, dar uma mordida na decoração e se machucar, ou até mesmo um adulto, a gente nunca sabe. Então, quando é para bolo, eu uso, sim, nas minhas decorações, palito de dente, assim, para efeito de bracinho, né, de, sei lá, algum detalhe que eu precise. Mas eu sempre escrevo nos orçamentos e pedidos que eu envio, eu escrevo ali todos os detalhes da encomenda. Então, contém glúten, contém lactose, contém corante alimentício, né? E também palitos de dente ou arame nas decorações. Porque, né? Quanto mais informação, melhor para cliente. Então tá, essa é a base da nossa cabecinha, e eu gosto de usar uma tesourinha de bordado só para puxar uma franjinha. Eu sei que bonecos de neve não tem franja, né? Não tem cabelo, mas eu acho que fica bonitinho, fica meigo se a gente puxa assim, ó, um leve topetezinho, assim. Eu fiz aqui 3 cortes, tá? Daqueles que eu já mostrei pra vocês na guirlanda de Natal e na touca de Natal, né? Do ursinho, aquela primeira live que a gente fez. Fiz com a de bordado porque ela é mais delicadinha, né? Ela vai fazer uma pontinha, um corte menor. Mas se vocês só tiverem a outra tesoura, podem fazer com a que vocês tiverem, ou não fazer também, quem preferir, tá? Então, essa é a nossa cabecinha do boneco de neve. Tem alguém perguntando qual o peso da cabeça. Posso pesar aqui pra vocês, tá? Mas eu gosto sempre de dizer e avisar que eu não peso as minhas decorações. Isso é uma coisa que eu não faço. Porque eu acho muito importante a confeiteira desenvolver esse feeling de peso com as mãos e com os olhos, e de proporção com os olhos, tá? Quando a gente tá numa produção, principalmente quando a gente faz decorações, bolos decorados, doces decorados, o tempo é o que mais vai definir quanto que a gente vai cobrar por um produto. Porque é o tempo que a gente gasta em cima de cada decoração que vai definir isso, né? A gente não vai poder fazer decorações super trabalhosas e cobrar centavos pelo doce, não vai pagar a nossa hora. Então, quando a gente pesa cada coisinha que a gente vai fazer, cada bracinho, cada mãozinha, cada perninha, cada cabeça, a gente perde muito tempo fazendo isso, tá? E a cliente não vai saber se um braço tá um pouco mais pesado, um pouco maior do que o outro. O que ela vai enxergar é o produto final. E eu acho isso muito importante de vocês trabalharem e
testarem, sabe? E aos poucos, tenta um dia não pesar uma decoração e depois de terminar ela, pesar os bracinhos, pesar as perninhas para saber se vocês erraram ou se vocês acertaram, né? Vão aos poucos tentando usar e se libertar da balança, né? Porque senão a gente realmente perde um pouco a noção de proporção e acaba ficando escrava dessa ferramenta. Eu vou pesar, tá? Só pra, por via das dúvidas, quem quiser. 44. Mas também vai depender esse peso do tipo de pasta que vocês usam, né? Eu não sei se o biscuit tem o mesmo volume, né, do que essa massa que eu uso, se a pasta americana, eu acho que a pasta americana é mais leve. E a pasta de leite ninho também, né? Cada um tem uma pasta que prefere usar. Então, vamos continuar. Eu vou fazer agora a touquinha do nosso boneco de neve. Eu fiz aqui já uma cor que é um tom meio de gelo, assim. Eu usei o corante da Wilton, que é o azul Delphinum. E ele é um azul, assim, acinzentado mesmo. Essa é a cor pura dele, tá? Ele equivale, mais ou menos, ao azul jeans. Então, eu sei que a Mix tem um corante que é azul jeans, eu já usei, inclusive. E vocês podem substituir por esse ou por um azul marinho, né? Colocando uma quantidade bem pequena. Ou, quem não tiver, pode usar um azul qualquer que vocês tenham, colocar em menor quantidade e colocar uma micro gota de preto, assim, só para ele realmente acinzentar, tá? Quem quiser realmente fazer esse tom específico, tá? Quem quiser fazer um azul normal, pode fazer, ou vermelho, a cor que quiser. Então, eu vou abrir aqui a minha massa, eu vou só separar um pouquinho do que vai ser a parte listradinha que a gente vai fazer de detalhe, tá? E esse outro pedaço aqui, que é mais ou menos metade, eu diria, do que a cabeça, vai ser a touca em si. Então, eu vou continuar sovando aqui a minha massa e vou fazer uma bolinha. Fiz a minha bolinha e agora eu vou fazer como se fosse uma gota, uma coxinha, tá? Eu vou afinar só um lado dela pra ficar um formato assim. E agora eu vou abrir essa base aqui. Pra isso, esqueci de mostrar pra vocês. Vocês podem usar uma esteca assim, ou o pincel modelador, ou até mesmo o cabo de um pincel que vocês tenham. E vocês vão abrindo assim, girando, né, a esteca aqui dentro para ir abrindo. E depois abrir também assim com os dedos, tá? Então, a gente coloca aqui dentro e aqui em cima a gente vai apertando para abrir sem rasgar a nossa pasta. Importante isso. Sem marcar ela demais, né? E aqui a gente já pode colar a nossa touquinha. Como eu fiz a franjinha, eu tive que colocar a touquinha mais pra trás, tá? Mas quem não fizer essa franja ou não, né, não se importar, pode fazer assim direto. Eu gosto muito do efeito da franjinha, então eu vou colocar aqui pra trás de forma que ela apareça. Então, eu vou passar uma cola dentro aqui da minha touca. Eu gosto de espalhar assim com o dedo depois, tanto para tirar o excesso como para ver se tá toda ela com cola. E agora é só inserir aqui. Eu vou achatar ela um pouquinho mais para ter mais espaço aqui no rostinho. E com a minha faca eu posso arrumar essa franjinha
para ela aparecer mais. Então, ela vai ficar assim, a nossa cabecinha. E agora a gente pode fazer o detalhe de listrinha. Então, eu vou pegar mais um pedacinho aqui desse mesmo tom de azul. E eu vou abrir uma tira com essa pasta. Então, eu vou fazer um formato de minhoquinha. Vou abrir assim com o meu rolo. E agora eu vou pegar aquele meu rolo listradinho que eu mostrei pra vocês de textura lá no início. E eu vou passar neste sentido, tá? Opa, aqui eu dobrei, mas acho que não tem problema, porque eu não vou precisar desse tamanho todo. E agora é só recortar uma tira. Eu vou recortar ela fininha, para não invadir mais ainda a minha franjinha ali que eu quero que apareça. Então, vai ser assim, acho que 1/2 centímetro de largura, tá? E agora a gente vai colocar essa tira aqui ao redor para fazer esse acabamento. Então, eu vou passar uma cola aqui por toda a borda, né, da nossa touquinha. Posicionar assim, normalmente começo por trás, mas como eu fiz esse volume extra aqui, eu quero ter certeza de que na frente vai estar bonitinho. E aqui atrás a gente só passa uma cola em uma das pontas para juntar assim. E depois é só cortar. Então, aqui eu só tô ajustando a minha franjinha. Acho que ela no fim não vai aparecer tanto quanto eu gostaria, porque a minha touca ficou um pouco mais grossa do que eu gosto. Mas não tem problema. Igual, tá fofo. E agora a gente vai fazer só a pontinha aqui da nossa touca. Então, eu vou pegar um pouquinho mais de azul pra ficar uma bolinha mais volumosa. Acho que assim tá bom. Ai, tem gente entrando aqui. Tá atrasada, mas cheguei. Tudo certo, não tem problema. O importante é que apareceu. Fiz uma bolinha. E eu vou pegar ou a minha tesoura, tá? De bordado. Ou também vocês podem usar o bico de chuveirinho. Deixa eu ver onde é que ele tá. Aqui. Eu gosto de usar também esse bico pra fazer um efeito como se fosse assim de pompom, tá? Então, antes de eu me dar conta de que eu poderia usar esse bico pra isso, eu usava a minha tesourinha de bordado, tá? E daí eu vou fazendo assim uns cortes bem parecidos com os que a gente fez pra guirlanda
ir pra touca do ursinho. Eu acho que até na touca de ursinho eu fiz esse efeito, né? Não sei quem de vocês assistiu aquela live. Se eu não me engano, eu já fiz isso na pontinha daquela touquinha do ursinho. Mas é só assim, fazer uns cortes pra dar esse efeito de pelinho, assim, né? Então, eu vou pegar minha esteca que eu já usei aqui. Eu só vou fazer um furinho aqui embaixo, que é pra encaixar bem nessa nossa touca. Eu vou passar cola aqui na pontinha, espalhar bem, e eu vou apertar aqui um pouquinho. E bem aqui em cima, onde eu tava apoiando o dedo, eu também vou fazer um cortezinho, que é pra dar um voluminho ali e não ficar achatado, tá? Então, isso aqui vocês podem usar para um bonequinho também, né? Se vocês querem fazer um bonequinho, tanto de Natal quanto para uma festa de frio, né? De tema de inverno, fica super fofo, olha só. Tá quase pronto o nosso boneco de neve, tá? A gente vai usar agora um laranjinha para fazer o narizinho dele. Eu tenho aqui já um pronto, que pode ser assim, mas eu quero suavizar um pouquinho, porque eu quero fazer ele bem, bem meiguinho, assim, bem delicadinho. Então, eu vou misturar aqui com um pouco de branco. E a gente vai fazer um formato de cone, né? Com esse laranja. Deixa eu ver, acho que uma bolinha assim já é suficiente, pode até ser um pouco menor. Tamanho de uma ervilha, basicamente, tá? Eu vou enrolar aqui pra começar fazendo uma bolinha. E agora é só ir afinando um dos lados até formar fazer um formatinho de cenoura. Aí a gente faz umas marquinhas assim com a faca mesmo. Bem irregular, tá? Não precisa se estressar, é super... é pra ser bem irregular mesmo esses tracinhos. E agora a gente já pode colar. Eu vou colar assim pro ladinho, mas quem quiser pode colar retinho também, daí é só cortar a base, tá? Como eu vou colocar de lado, eu não vou cortar a base. Deixa eu passar uma colinha aqui. E vou colocar aqui embaixo. Antes de fazer os olhos e a boquinha, vou colocar um pouco mais pra cima, que eu tô vendo que ele não aparece muito bem. Antes de fazer os olhos e a boquinha, a gente vai fazer um último detalhe aqui na touca, que é um detalhe de Natal. Então, para isso a gente vai usar esse ejetor que eu mostrei lá no início. Eu já tenho aqui um verdinho pronto e vocês podem usar aqueles mesmos corantes que eu comentei na semana passada, retrasada, eu acho, da guirlanda, que é o verde seco da Mago, misturado com o verde hortelã da Mix. Eu usei os corantes da Wilton para fazer esse tom, mas é bem parecido com os outros que eu já fiz aqui para vocês, tá? Então, eu vou abrir essa massa e eu quero recortar 2 folhinhas com esse ejetor. Não precisa ser muito fino, tá? Eu acho que isso deve dar 1 ou 2 milímetros. E agora é só recortar as folhinhas. Então, como ele é um ejetor, ele vai marcar a minha massa. Eu tenho que colocar
contra a mesa, né? E apertar um pouquinho, para daí fazer essas ranhuras assim de folha, tá? E para quem não tiver esse ejetor, a gente vai recortar agora uma folhinha normal, lisa. E a gente vai recortar à mão essas pontinhas. Então, deixa eu ver aqui qual. Acho que esse aqui pode ser, talvez. Vamos ver. Eu tô usando aqui um bico de confeitar liso. E eu vou recortar assim nas laterais da minha folha umas pontinhas. E era assim que eu fazia antes de ter esses ejetores, tá? A gente acaba se virando com o que tem. E isso é bem legal dessa área da confeitaria, assim, a gente aprende a usar tudo que é objeto para nos ajudar a criar o que a gente precisa. Então, eu fiz aqui os recortes e agora eu só vou marcar com a parte de trás da minha faca. Eu vou marcar essas ranhurinhas que as folhas têm. E não fica igual, mas fica bem parecidinho, né? Aqui eu fiz bem rapidinho, então não fiz com muitos detalhes, assim, né? Mas ela fica interessante, né? Como para usar quando a gente não tem o cortador certinho. Mas eu tenho, né? Graças a Deus, eu tenho esse já há algum tempo. Então, eu vou usar ele. Eu passei aqui cola só na base da minha folha. E eu vou colar uma em cima da outra. Dessa forma aqui. E a gente vai colocar do ladinho aqui do nosso boneco de neve. Então, agora eu vou virar elas e passar cola na base das duas. E eu vou colocar assim, aqui do ladinho. Tá? E agora eu vou fazer umas bolinhas vermelhas, que são os frutinhos, né, dessa planta. Então, eu vou só separar aqui 3 bolinhas, não precisam ser muito grandes, tá? É só para trazer um pouco mais de cor aqui pro nosso boneco de neve. Para trazer, assim, as cores do Natal. E esse boneco de neve, de novo, se vocês têm uma encomenda de inverno, né? De tema inverno, é bem legal de inserir como decoração em cupcakes ou no bolo, né? Então, eu vou passar uma cola aqui. E eu vou só grudar elas uma do ladinho da outra. Para formar esse detalhe. A gente pode colocar um apoio para deixar secando assim em pezinho, tá? Essas folhas. Então, eu colocaria um palitinho ou um papelzinho ali embaixo para ele secar nessa posição. Eu vou deixar assim enquanto a gente desenha os olhos e a boquinha. Talvez até lá já tenha formado ali uma estrutura. Então, eu tenho aqui o meu corante líquido preto e o meu pincel que eu uso para pintar decorações pretas é esse aqui. Os dois são iguais, mas um eu uso para preto e outro para marrom, cores claras. Então, é o Ceramic 20/0 303. Já falei dele para vocês antes. Quem quiser comprar pela Amazon, tem link ali nos meus destaques, tá? Antes de começar os olhos, eu vou passar o blushzinho nele pra depois não borrar. Então, aqui eu tenho esse corante aqui da Squires, que é o Pastel Pink. Ele é um rosinha bem suave, assim. Mas pode ser qualquer rosa suave que vocês tenham, tá? Eu vou só
bater assim pra tirar o excesso. E vou passar na bochechinha. Fica muito fofo, né? Então, isso tá feito e agora a gente pode, sim, começar a desenhar os olhos. Então, como eu já falei pra vocês, eu sempre começo pela esquerda, tá? Eu sou destra e eu começo fazendo o olho da esquerda, porque depois, quando eu estiver fazendo o da direita, eu não vou ter a minha mão aqui em cima, então eu vou poder olhar pro outro e comparar, tá? E também não tenho risco de borrar o outro olho. E eu vou fazer aqui. Tá um pouco longe pra mim, então eu não tô me coordenando direito. Então, eu começo fazendo o formatinho oval e depois eu preencho, tá? E deste lado a mesma coisa. Ficou um pouco menor. Acho que assim melhorou. E agora a gente faz a boquinha dele. Vou apoiar aqui porque daí eu consigo controlar melhor a minha mão. Hoje eu tô tremendo um pouquinho mais. Normalmente a minha mão é mais firme. Deu, tá pronto. Só fazer um risquinho, né? Aqui embaixo de sorrisinho. E tá pronto o nosso boneco de neve. Agora me digam se não é muito fofinho fazer dessa forma, com essa franjinha aparecendo. Eu acho que fica tão mimosinho fazer assim, como se fosse um pelinho. E também outra coisa que vocês podem fazer, para quem não tiver essa forminha e não quiser fazer a folha, né, do zero, vocês podem usar um floco de neve ou um coraçãozinho em alguma outra cor, né, vermelho ou verde. Qualquer detalhezinho ali fica legal. E também fica legal sem detalhe. Vocês podem usar só a touquinha, que também é muito queridinho, tá?